Então, meus avós vieram para cá, começaram uma colônia na Varpa, que é um lugar próximo a Tupã, a Lucélia. Ah, sei. É uma colônia de letos, de russos, de polacos, que fugiram de lá para cá, começaram a vida aqui, e aí eles ajudaram ali, participaram dessa colônia, fundaram igrejas batistas. E eu tive no lado da minha mãe esse lado espiritual. Minha mãe era uma pessoa que lia a Bíblia, ensinava a gente, brigava pra gente ir pra igreja. E o meu pai, que casou com ela e depois meio que aceitei Jesus para poder casar com você, Sei, sabe? Essas coisas. sei. Só, tô aqui, tô na igreja, É. hein? Casa comigo. Na verdade, ele amava a Deus, ele amava Jesus, mas ele nunca teve uma experiência que o levasse a viver realmente o cristianismo. Então ele tinha fé, cria em Deus, mas não vivia, não seguia, não ia à igreja. A briga de domingo era querer ir para o clube e minha mãe querer ir para a igreja. Ah, tá. A gente cresceu vendo esse lado meio dividido. Então eu tive a chance de ter uma mãe com muita fé, com muita vontade de transmitir a mensagem do cristianismo para a gente. Tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente cresceu com essa base. E foi isso que me ajudou muito, porque depois na vida adolescente, na vida adulta, quando eu precisava, eu sabia onde correr. E foi numa desses episódios que eu realmente tive a minha experiência pessoal, porque uma coisa é você escutar e você ver outras pessoas tendo seus caminhos visitados por Deus, as suas transformações. Outra coisa é você ter aquela experiência que você não consegue fingir que não aconteceu. E foi o que me pegou, porque eu com 19 para 20 anos, pegando onda, desde os 15 fui acampar na Trindade, que é uma praia divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, e com os amigos, no final do fim de semana eu falei, vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vocês me buscam semana que vem, eu não tenho nada essa semana, eu vou ficar aqui surfando. Eles foram, eu fiquei lá com o meu tijolinho de maconha, minha latinha de Nescau, minha latinha de leite ninho, a roupa do corpo e mais uma bermuda que eu trocava. Eu falei, eu vou ficar uma semana aqui só surfando. Na semana seguinte, eles não apareceram, porque a mãe de um deles descobriu que eles estavam fumando maconha, deu uma surra no cara, tirou o carro dele e eles me deixaram lá na Trindade. Isso em 92, eu sem dinheiro, na maior roubada. E lá eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Um dia eu voltando pro meu camping, assim, eu vi um redemoinho e eu vi uma gargalhada alta e uma voz dizendo, eu vou te tragar, eu vou te tragar, eu vou te tragar. Tragar? E eu sabia o que era. Tragar ou estragar? Tragar. Tragar, tipo cigarro? Eu vou te destruir, eu vou te engolir. E eu sabia o que era, eu sabia que era uma coisa espiritual muito ruim, porque eu tinha aquela educação cristã, estudei no Colégio Batista Brasileiro, nas Perdizes, eu aprendi muito sobre isso. Eu sabia que não era uma coisa boa. E eu fiquei assustado com aquilo, porque eu falei, puxa, me deu medo. Eu falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, me manda alguém, me dá um sinal. E aí sentou uma moça na barraca do lado, assim, começou a puxar papo, daqui a pouco ela estava falando de Jesus. E ela falou, guarda isso, você vai precisar de Jesus, chame por ele. Chama o nome dele. E aquilo ficou pra mim. Aí um dia eu tô sentado no Caixadaço, lá que é uma praia, olhando o mar, me deu uma fome, porque eu ficava com dinheirinho contado ali, comia um PF, um pão com ovo por dia. Me deu aquela larica, eu falei, nossa Deus, a menina falou que era só pedir que o senhor ia me escutar, eu tô com fome. Mas não deu 3 minutos, o cara subia e falou, ô alemão, comprei um abacaxi aqui pros meus filhos, eles não querem, você não quer pra você? Aí quando eu peguei o abacaxi, eu olhava pro céu, olhava pro abacaxi, eu falava, é assim? Você fala assim? Você já responde? É assim que funciona? É muita coincidência, não é possível. Será que foi isso mesmo? Ele respondeu minha oração assim, automático. Aí no outro dia eu fiz um outro testinho. Eu, na praia também, no Cepilho, falei, Deus, tô com fome. De novo. Ato seguinte, um cara me chama, fala, olha, irmão, tem 2 pêssegos aqui, pega aí. Me jogou 2 pêssegos. Então isso foi me dando uma prova de que, além de existir, ele me escutava e ele se importava. Porque quando eu chamava, ele me supria. O final disso foi que quando eu acordei no sábado e eu vi que os caras não vinham me buscar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tô com essa barraca aqui, sem dinheiro. Era uma ladeira que chamava Ladeira do Deus Me Livre. 7 quilômetros que se chovesse ninguém subia nem descia. Se não chovesse ninguém subia nem descia, porque eu ficava todo empoeirado, os carros patinavam. Eu falei, vou ter que subir, não tinha celular para avisar onde eu tava. Eu falei, vou ter que subir, pegar uma carona, ficar vindo de carona do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu falei, como é que vai ser? Eu acordei e eu tinha uma avó russa
que toda vez que ela me abraçava, ela dava um jeito de citar um versículo no meu ouvido. Ela falava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. E aquilo ficou. E eu acordei lembrando desse versículo. Eu falei, bom, então eu já sei quem que eu tenho que procurar. Eu ajoelhei na minha barraca, lá fiz uma oração, falei, de uma frase. Falei, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Saí para surfar, quando eu tô saindo, tá entrando um carro no camping que eu tava. Era fora de temporada, os campings todos estavam vazios. Ele podia entrar em qualquer camping, ele entra bem no meu. E entra me pedindo o seguinte, você não sabe quem tem cadeira e barraca para alugar? E as duas únicas coisas que eu tinha, além do que eu já contei aqui, era cadeira e barraca que os caras tinham esquecido lá e tava dentro da barraca. Eu falei, eu tenho. Aí ele, pô, você me aluga? Não, alugo não, pode usar. Só que se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca faria o que ele fez por mim depois. Eu saí para surfar, quando eu voltei, sem sabendo o que eu ia comer, ele tinha feito um churrasco, uma picanha, uma coquinha gelada já me esperando. Alemão, senta aqui, vamos comer. À noite, o cara era ele mete uma lula refogada, me chama para comer com ele. No outro dia, ele, mais a esposa, uma amiga deles, me fazem um café da manhã daqueles de hotel 5 estrelas. E ele fala, vem comer com a gente. E nesse café, eu escutei Deus me dizendo, você vê como é que funciona? Você fez do seu jeito e você está a semana inteira comendo pão com ovo e passando necessidade. Uma oração que você fez, colocando tudo nas minhas mãos, eu estou cuidando de você desse jeito. E é assim que vai ser na sua vida. Se você entregar tudo, eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu quero te mostrar quem eu sou. E isso me transformou. Eu voltei de lá muito tocado. Eu não me converti ainda, mas fui muito tocado ali. Por quê? Porque logo depois era a época de dar trote em bicho na faculdade. Os nossos trotes eram verdadeiros shows. A gente fazia a faculdade inteira aí pro pátio, pintava todo mundo, botava a música da Gretchen, fazia os caras dançar, fazia nego surfar, era tênis voando no telhado, era o show. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Então eu acabei me afastando, esqueci do que eu tinha vivido, voltei a beber, voltei a me drogar. Só que aí foi carnaval de 1992. Eu fui para uma praia deserta com vários amigos, num condomínio fechado, uma casona, e nessa praia eu peguei, e nesse carnaval, nessa oportunidade, eu descobri que na Trindade eu havia pego hepatite. E eu com hepatite, bebendo, cheirando, fumando, e isso foi me afetando, foi me olhando no espelho, eu estava cada vez mais magro, amarelo, esquisito, não sabia o que era. Até que um dia eu fui entrar em Tamambuca para surfar, eu caí sentado na praia, meus amigos viram que era um sério e me levaram na farmácia. Na farmácia me deram uma injeção de glicose. Porque, carnaval, esse maluco, menino tá doidão, bebê, é glicose. E na hora eu fiquei bem, mas depois a glicose atacou meu fígado. Aí eu tô no meu carro, sentado aqui na estrada, um amigo dirigindo, de repente eu fiquei cego. Eu com os olhos abertos não enxergava nada, meu corpo travou, só senti um calafrio no corpo inteiro, uma dor no corpo inteiro, meu coração disparou. Eu só comecei a ouvir um apito, assim, comecei a apagar, e aí eu vi o redemoinho de novo, ouvi a gargalhada de novo, e a voz falava, eu não falei que ia te estragar, e gargalhava. Aí eu não sei se eu ia morrer ou se eu não ia morrer. Poxa, se eu fiquei com medo. A morte é um assunto que a gente evita o quanto a gente pode, mas quando você tá num leito de hospital, ou você tá em alguma experiência que você percebe que aquilo realmente pode acontecer com você, dá muito medo. É o pior terror do ser humano, é ter que enfrentar a morte sem saber o que vai acontecer. E ainda ouvindo essa gargalhada e um ser maligno ali falando que ia me tragar, eu sei para onde ia. Eu aprendi sobre céu e inferno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu ia morrer ou não, eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, o médico olhou os meus exames e ele disse, uma hepatite normal tem 1.100, 1.200 TGOs, TGPs. Você está com 3.800, eu não sei como você está vivo. Não sei como você não morreu. Então isso foi um dos sinais que eu tive de que realmente foi Deus que me livrou. Como? Eu, em pensamento, comecei a falar, Deus, se o Senhor me livrar disso, se eu não morrer agora, se eu sair dessa, minha vida é tua, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. E aí o que eu fiz? Botei a mão para fora do carro, com a força que eu tive, e em pensamento eu disse isso, se o Senhor me livrar, eu sou teu. O Senhor pode me transformar em um pregador, um missionário, no que o Senhor quiser. E até hoje eu não sei se foi ele, se foi um anjo, se foi o Espírito Santo, eu sei que alguém me tocou. E começou a descer uma vertigem pela minha mão, um calor, aquilo veio, abriu os meus olhos, eu voltei, tirou aquele calafrio, tirou a dor, e eu fui cheio de uma paz que eu não tinha sentido a vida inteira, que baseado nenhum tinha me dado. Eu voltei.
Eu falei, opa, não consigo fingir que isso não aconteceu. Porque várias outras oportunidades, eu falava, Deus, se o Senhor me livrar disso, eu sou teu. E não acontecia. A rota é me parar eu com tijolo no porta-luva. Ah, Deus, se o Senhor me livrar, eu sou teu. Não era verdadeiro. Ele me livrava 2 minutos depois, eu acendendo um charutão. Ah, tá. Eu tava sempre... Esqueci. Dando uma contornada, né? Dessa vez eu falei, não consigo fingir que isso não aconteceu. Agora eu mudei. Peguei o que eu tinha, distribuí para meus amigos, falei, não uso mais, acabou. E fiquei tentando entender o que eu tinha vivido. Cheguei em São Paulo, fiquei 2 meses de cama, né, para recuperar da hepatite, e comecei a ler Bíblia. Comecei a ler a Bíblia que meu avô tinha me dado. E, surpreendentemente, aquela experiência me marcou, porque quanto mais eu lia de Bíblia, mais eu me apaixonava por ela. Mas na sua infância você já lia também? Pouco? Muito pouco. Tá. Eu não era ficcionado. Às vezes minha mãe me levava na igreja. Então eu amava a Deus, eu orava. Mesmo longe dele, nas roubadas, eu cheirando lança, indo para Maresias, naquela serra perigosíssima. Meu Deus, me guarda. Então nunca sofri um acidente porque eu dizia, Jesus, dirige para mim, dirige para mim. Então eu era o tempo inteiro chamando por ele. Mesmo praticando aquilo que era diferente do que ele esperava de mim. Só que dessa vez eu falei, agora acabou. O que tem que fazer? Tem que ir para uma igreja, tem que meter um terno e uma gravata? Acabou. Agora eu que quero. Eu quero conhecer esse Deus que me tocou e que se revelou para mim de uma forma tão pessoal. É diferente de eu saber que ele existe. Eu tive uma prova aqui de que ele é comigo, que eu quero conhecê-lo. Fiquei lendo Bíblia, aquilo foi muito importante para mim, porque você lia textos, ou eu lia textos, que eu dizia, como é que isso foi escrito há milênios e está fazendo tanto sentido para mim agora? A sensação que eu tinha é que eu estava num diálogo com Deus, que as minhas questões ele respondia com a própria palavra. Aí eu sarei da hepatite, naquele ano eu realmente me converti, demorou um pouquinho ainda, foi um processo, mas eu realmente me converti e eu entendi que a minha missão na Terra era poder compartilhar aquilo e mostrar o Deus lindo, maravilhoso, que criou as praias, que criou as cachoeiras, que criou as montanhas, que criou o mundo. Esse Deus que é bom... a minha missão era mostrar para os meus amigos e para a minha geração que ele era bom. Porque quando alguém queria se espiritualizar lá na década de 80, 90, o cristianismo era a última opção. O cara podia virar budista, espírita, o que for. Mas crente, havia um preconceito absurdo. Então as pessoas nunca iam querer saber de estar em igreja. Eu falei, o que eu preciso fazer? Porque o que eu vivi ali, eu falei, essa experiência que eu estou tendo, eu sei que é tudo o que eles querem. Essa paz, essa alegria, esse amor, essa vida que está saindo de mim aqui, é tudo que eu sei que eles querem. Eu só preciso arrumar um jeito de fazer uma ponte e de construir um acesso para que eles possam passar por cima desses preconceitos, desses bloqueios mentais e tenham as suas experiências como eu também estou tendo. Foi aí que nasceu o Bola. Da necessidade de eu poder compartilhar aquilo com um público que não estava nem um pouco interessado em religião ou em espiritualidade. Mas